Pronto. Então, na última aula, a gente viu a notação científica, mas agora a gente vai dar continuidade ao assunto de dilatação térmica. Só para a gente relembrar, a gente viu que a dilatação é influenciada por três propriedades. Primeira é o tipo de material, certo? Tem material que dilata mais do que outros materiais. E a dilatação, o coeficiente de dilatação térmica, que a gente viu que representamos pela letra alfa, certo? Esse númerozinho da letra alfa, por exemplo, tinha determinado material que poderia ter um coeficiente de 0,00008 graus Celsius a menos 1. O que é que significava isso? Esse era o valor que esse material dilatava a cada grau Celsius que eu aumentava, certo? Então, cada material vai ter um código, um valorzinho desse, e a gente sempre vê na tabela. Outra coisa também que influencia é o comprimento inicial. Peças maiores acabam dilatando mais do que peças menores. E por último, a gente viu que também o que influencia é a variação de temperatura, certo? Se eu tenho uma variação de temperatura, se eu estou aumentando a temperatura, o objeto tende a dilatar. Se eu diminuo a temperatura, a tendência do objeto é contrair, certo? Diminuir de tamanho. Então, ó, a gente começou pela dilatação linear. O que acontecia? Na dilatação linear, a gente tem o L0, que é o meu comprimento inicial. E a nossa função era calcular o quê? Esse ΔL aqui, ó, que representa a variação do comprimento. Quando eu aplico uma variação de temperatura, o que acontece? Essa barra vai tender a aumentar. Então, a gente calcula o quanto que ela aumenta. E para a gente calcular essa variação da dilatação, a gente utilizou essa expressão que a gente leva em consideração as três propriedades. O alfa representando o tipo do material, o L0, que representa o comprimento inicial da barra, e o Δθ, que é a variação de temperatura, certo? Lembrando que a variação de temperatura é dada pela temperatura final menos a temperatura inicial, certo? E por final, a gente poderia calcular o comprimento final da barra, o LF, que seria o quê? O comprimento final da barra é quem? O comprimento inicial mais o quanto ela dilatou, mais a variação da dilatação. Então, com isso, eu posso calcular o comprimento final da barra, certo? Aí agora a gente entra no assunto que é dessa aula, que seria a dilatação superficial. Enquanto lá na dilatação linear eu só estava interessado com o comprimento, na dilatação superficial eu vou estar considerando quem? A área. Por que a área? Porque a área é a medida que a gente utiliza para medir a superfície. E na área eu preciso de duas dimensões. No caso aqui seria o comprimento vezes a altura, dessa superfície, certo? Com isso eu consigo calcular a área. Por exemplo, eu tenho essa superfície aqui, ó, que está a temperatura de 10 graus Celsius. Se eu aumento essa temperatura, o que acontece? A tendência dessa superfície é que ela aumente. Ela vai aumentar aqui, ó, em duas dimensões. Por isso que a gente precisa calcular a área, certo? Então, a nossa função agora é calcular o quê? Essa variação da área, esse ΔA. E como é que a gente calcula essa variação? Da mesma forma que a gente calcula a dilatação linear. Só que ao invés de eu utilizar o comprimento, eu vou utilizar a área. Então, eu preciso do coeficiente que leva em consideração o tipo do material, a área da superfície inicial, a área antes de dilatar e a variação da temperatura, certo? Só que a gente vai ter um detalhe. Veja que aqui não é mais o alfa, agora é beta. E o que significa esse beta? É o coeficiente de dilatação superficial. E ele é dado como? O coeficiente de dilatação superficial é igual a 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. Como eu tenho duas dimensões, agora eu preciso multiplicar por 2. Então, eu pego o mesmo valor que eu encontrava na tabela e multiplico por 2 para encontrar o coeficiente de dilatação superficial, certo? Um exemplo aqui, ó. Tentem fazer essa questão aqui, ó.
Uma placa retangular de vidro comum de 50 centímetros de comprimento e 20 centímetros de largura tem a temperatura elevada de 10 graus Celsius até 30 graus Celsius. Então, qual será a área final da superfície dessa placa? Bora tentar fazer. Aí abram os cadernos e bora tentar fazer. Alguém aí? Alguém está online comigo? Tô anotando aqui, professor. Opa, bora lá, Caio. Resolva aí. Bruno falou alguma coisa? Falei, professor. Tô Eu não estou colocando os ouvindo o dados som. aqui Peraí, no acho que eu estou com um caderno. problema aqui. Fala aí de novo, Bruno, por favor. Tô anotando, professor, os É, eu dados tô aqui sem no som aqui, não caderno tô para fazer as conseguindo ouvir contas. vocês, não. Então fala aí no chat, por favor, tá? Certo, Bruno. Deixa eu ver se, por enquanto, deixa eu ver se eu consigo resolver esse problema aqui. Pronto, resolvi. Já posso ouvir vocês já. Tentem aí, tá, pessoal? Resolver no caderno. Que essa questão é bem simples, é só aplicar a fórmula. Lembrando que a variação da área é igual ao beta vezes a área inicial vezes a variação de temperatura. É só aplicar a fórmula. O beta, como é que eu faço para calcular o coeficiente de dilatação superficial? O que é que eu tenho que fazer? Pega o coeficiente linear e multiplica por 2. Muito bem, Bruno. O beta é igual a 2 vezes o coeficiente de dilatação superficial, que nesse caso é 0,00008. Como a gente já sabe tudo sobre notação científica, vamos utilizar já em notação, né? 2 vezes 8 vezes 10 a menos 6, que vai dar um valor de 16 vezes 10 a menos 6, certo? O senhor não está aparecendo no vídeo. Ah, acho que a câmera rodou. Foi. Já temos aqui o coeficiente. Falta calcular a área. Como é que eu calculo a área dessa superfície aqui? Como tá dando o comprimento e a largura, não tá dando a área definitiva. Aí tem que calcular 50 vezes 20. Muito bem, 50 vezes 20. Comprimento vezes largura. 50 vezes 20 vai dar 1.000
centímetros quadrados. Já tem o coeficiente, já tenho a área, só falta a variação de temperatura. Ó. Ele saiu de 10 graus Celsius e foi para 30. Então, a variação da temperatura é a temperatura final de 30 menos a variação inicial de 10. 30 menos 10, 20. Muito bem, Caio. Agora é só multiplicar tudo. Ó. Variação da área vai ser o beta, que é 16 vezes 10 a menos 6, que multiplica o 1.000. Vamos transformar esse 1.000 em notação, ó. 1 vezes 10 a terceira, vezes o 20. Não precisa nem ter colocado 1, né? Variação da área vai ser 16 vezes 1, 16. E 16 vezes 20 dá quanto? 16 vezes 20, 12, 2, 320. Então vai ficar 320 vezes 10 elevado a quanto? Qual o valor do expoente agora? Menos 3. 3. Muito bem, a gente soma os expoentes. Menos 6 com 3, menos 3. Então, essa foi a variação da área em centímetros quadrados, certo? Lembrando que isso aqui não está no formato de notação. Para fazer notação, eu teria que deixar um número entre 1 e 0, certo? Então, eu pegaria a vírgula e vou andar para frente, ó. A vírgula está aqui, vai andar 1, 2. Então, se está menos 3, menos 2, menos 1. Então, é 3 vezes 2 vezes 10 a menos 1. Ou ainda posso deixar até passar para frente, que ficaria 0,32 centímetros quadrados. Certo? Dúvidas? Não. Fácil, né? Peraí, professor, não entendi não. Me Quem não perdi. entendeu? É no Elimo. Noelis, não entendeu qual parte? Noeli? Oi? Nope, não entenderam o quê, gente? Não. Eu não Então aí, entendi. qual é a parte que eu volto? Tudo? É tudo, praticamente tudo. Eu não entendi nada. Respondam aí no chat, que senão a gente volta tudo, não tem problema não. Alô, estão me ouvindo? Não entendi nada. Vamos lá, volta tudo. Deixa eu apagar. O que que acontece? Ó? A dilatação vai acontecer o quê? Não entendi o início dela. Certo, bora lá. O que acontece? O que ele está dizendo? Uma placa retangular de vidro. Essa placa que está aqui, ó. Certo? Eu vou pegar essa placa, ó, ela é de vidro comum. Inicialmente, ela mede, tem até outro gráfico aqui, ó. Ela mede 50 por 20, certo? Ele quer saber, ó, se ele elevar, se a temperatura passar de 10 graus até o 30, qual vai ser o tamanho dessa placa? O que acontece? Se eu estou aumentando a temperatura, quer dizer o quê? Que ela vai se expandir, ela vai aumentar de tamanho, certo? Como ela é, como as dimensões dela, o comprimento e a largura são bem mais expressivas do que a altura dessa placa, só vou me interessar pela superfície dela, certo? Então eu quero saber o quanto que ela vai aumentar para cá e o quanto que ela vai aumentar para cá nessas duas direções, certo? Se eu estou considerando duas dimensões, então eu preciso calcular quem? A área, que é a medida da superfície. Então eu vou fazer isso, eu vou calcular primeiro essa área antes de eu aumentar a temperatura, enquanto a temperatura está em 10 graus. Então o que eu faço? Base vezes altura. 20
vezes 50, que vai dar 1.000, certo? 1.000 centímetros quadrados. Esse 1.000 representa essa superfície aqui, ó. É o valor dessa superfície. Só que depois, quando aumentar a temperatura, essa superfície vai aumentar. E eu quero saber o quanto que ele aumentou. Então, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai calcular pela fórmula. A variação da área, o quanto ele vai aumentar, é igual ao coeficiente de dilatação superficial vezes a área inicial vezes a variação da temperatura, certo? Esse coeficiente, ele relaciona quem? O tipo do material. E ele disse que é de vidro comum. Só que esse valor que ele está me dando aqui, ó, do coeficiente, esse é o valor do coeficiente linear, de uma dimensão. Quando eu quero encontrar o da superficial, eu pego esse valor e multiplico por 2. E isso vai dar o meu coeficiente de dilatação superficial. Então, eu pego aqui, ó, beta é igual a 2 vezes quem? 2 vezes está aqui, ó. Eu já coloco em notação científica, ó, 8 vezes 10 a menos 6. Então, beta é quanto? Ó? 2 vezes 8, 16. Vezes 10 a menos 6. Então, esse é o valor do coeficiente de dilatação superficial. Até aqui, tudo certo? Respondam aí no chat. Ou então liguem o microfone. Certo. Pronto. Então já achamos isso. A área inicial, quem é? A área inicial foi a que eu calculei aqui, ó. Só que o que eu fiz? Eu transformei ele em notação científica. Como é que eu transformo esse número aqui, ó? Vai ser 1 vezes 10 a terceira, certo? Eu pego a vírgula, ó, 1, 2, 3. 1 vezes 10 a terceira. E a variação de temperatura? Ele passou de 10 graus Celsius e subiu até o 30. Quanto foi que aumentou? Aumentou 20 graus. Então, essa é a variação. Então, o que eu vou colocar aqui, ó. Agora eu vou só substituir. O coeficiente que eu já achei, ó, 16 vezes 10 a menos 6, que multiplica a área, que eu já transformei aqui, ó, 1 vezes 10 a menos 3, que multiplica a variação de temperatura, 20. Certo? Então, vou calcular, ó. Quem é que eu posso multiplicar aqui? Posso multiplicar o 16, o 1 e o 20. 16 vezes 1, 16. 16 vezes 20 vai dar 320. Certo? Só me sobrou agora os coeficientes, ó. Mesma base, repete a base e soma o expoente. Menos 6 com mais 3, que aqui é positivo, vai dar quanto? Menos 6 mais 3 vai dar menos 3, certo? Então, esse é o valor da variação superficial, é o quanto vai aumentar a superfície dessa placa. A única coisa que eu fiz foi transformar na notação científica, porque eu não posso deixar esse número aqui maior do que 10. Então, eu peguei esse valor e fui andando na vírgula, menos 3, menos 2, menos 1, e 0. Então, ficou aqui 0,32 centímetros quadrados. Quer dizer, eu já até tirei da notação científica, botei na forma padrão. Então, esse é o valor da área que vai aumentar. Deu para entender agora? Caio entendeu. Cauã e Noeli, e aí? Rayane, entenderam? Cauã entendeu, Enoli. Só não entendi a notação científica. Você assistiu a aula de ontem, Enoli? O 16 veio da onde? Que 16? 16 veio daqui, ó. Coeficiente de dilatação. Esse valor de 8,10 a 16 é o coeficiente de dilatação linear. Para descobrir o superficial, eu preciso multiplicar por 2, ó. 2 vezes 8, 16.
Não, eu vou assistir. Então veja lá depois, vendo ele. Entendeu, Ryan? Da onde vem o 16? É o dobro daqui, ó. Tá? Vamos pro próximo. Ah, só uma questãozinha aqui, ó. Uma chapa de alumínio possui um furo em sua parte central. Sendo aquecida, observamos que, letra A, professor, o 20 é da temperatura. Isso, Maria Carla, é a temperatura. Ela estava em 10, aqui, ó, estava em 10 graus e foi para 30. Então aumentou 20, certo? Essa foi a variação, os 20. Aqui, ó, letra A. Tanto a chapa como o furo tendem a diminuir suas dimensões? Verdadeiro ou falso? Se eu esquentar essa chapa aqui, esse negócio em branco é um furo, tá? Considera como se ela fosse furada. Se eu aumento a temperatura, a chapa e o furo vão diminuir a superfície dela? Não, ela só aumentar em 2 dimensões. Sim ou não? Não. Letra B, o furo permanece com suas dimensões originais e a chapa aumenta? Só a chapa vai aumentar, o Não, furo vai ficar igual? Verdadeiro ou falso? não, falso. Falso. A chapa e o furo permanecem com suas dimensões originais? Não, né? Se eu estou aumentando a temperatura, eles têm que aumentar também. Letra D, a chapa aumenta e o furo diminui? Não. Tanto a chapa como o furo aumenta de dimensões? Sim. Quando essa chapa aumentar de tamanho, certo? Na superfície, nas duas direções, o furo vai aumentar junto, vai acompanhar proporcionalmente a chapa, tá? Então, todas as chapas que tiverem um furo, eles acompanham de forma proporcional. Dilatação volumétrica. É a mesma coisa que a superficial, só que ao invés de eu considerar a área, agora eu vou calcular o quê? O volume. Porque quando o objeto, quando é que eu vou considerar uma dilatação superficial? É quando as três dimensões, ó, do objeto, elas forem proporcionais entre si. Então, eu não posso desconsiderar nenhuma das dimensões, então eu tenho que considerar as três. Então, ó, se esse cubo aqui, a 10 graus Celsius, tem esse volume, quando eu aumento a temperatura, ele vai aumentar. E o que eu vou calcular é o quanto ele aumenta. É praticamente a mesma coisa que a gente fez nas outras questões, ó. A variação do volume é igual ao coeficiente de dilatação volumétrica vezes o volume inicial vezes a variação de temperatura, certo? Então, ao invés de eu usar área, aqui eu vou utilizar o quê? Volume. E outro detalhe aqui, ó, é que nem essa letra, tá? É o gama aqui. Esse coeficiente de dilatação volumétrico, aqui está errado também, vai ser igual a 3 vezes o coeficiente de dilatação linear, certo? Tentem resolver essa. Ó. Um bloco cúbico de vidro comum de 5 centímetros de aresta tem sua temperatura elevada de 27 até 57. Calcule o volume final desse cubo. Como eu posso resolver? Tentem aí fazer, que é o mesmo processo. Lembrando que agora não calcula mais área, vai calcular o volume. Conseguiram? Dúvidas? Como eu calculo o coeficiente de dilatação volumétrico agora? O que é que eu tenho que fazer? Três vezes o linear, muito bem. Ó. Esse valor que ele está dando aqui é o linear. Ó.
Então, o gama vai ser igual a 3 vezes o valor do alfa, que esse é o valor do alfa. Gama é igual a 3 vezes 8 vezes 10 a menos 6. 3 vezes 8, 24 vezes 10 a menos 6. Certo? Volume inicial. Como é que eu calculo o volume inicial? Se é um cubo, como é o volume do cubo? Comprimento vezes largura vezes altura. Como tudo é igual, já que é um cubo, vai ser o lado elevado ao cubo, certo? L 3 vezes. Base, altura e largura. O volume vai ser 5 vezes 5 vezes 5, que vai dar um volume de 125 centímetros cúbicos. Certo? Até aqui tudo certo? O coeficiente, o volume. E a variação de temperatura? Eu vou sair do 27 e vou elevar a temperatura até 57. Ó. Variação de temperatura é 57 menos 27, que vai dar uma variação de 30 graus. Certo? Já tenho as 3 propriedades que eu preciso, as 3 variáveis. Agora é só substituir. Ó. Coeficiente de dilatação, que é 24 vezes 10 a menos 6, vezes o volume inicial de 125, vezes a variação de temperatura. Qual é o valor do ΔV aí? Só multiplicar. 24 vezes 125 vezes 30. Precisa fazer a conta ou vocês resolvem? Muito bem, Bruno. 90 mil. Vezes 10 a menos 6, certo? Centímetros cúbicos. Eu posso tirar da anotação, então eu vou diminuir aqui a menos 6, ó. Menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e 0. 0,09 centímetros cúbicos. Essa foi a variação do volume. Dúvidas? Só aplicar a fórmula, né? Qualquer coisa avisem que a gente volta. Tranquilo, ótimo. Maria Carla, Rayane, Noeli, Rayane já falou também. Cauã, como é que tá aí? Cauã tá tranquilo. Aparecida, professor, para calcular o volume, o senhor fez comprimento vezes largura? Volume, ó. Como é um cubo, eu preciso multiplicar comprimento, largura e também altura, certo? Eu preciso multiplicar os 3 para poder calcular o volume. Como é um cubo, então ele vai ter 5 por 5 por 5. De onde saiu esses 3, meu Jesus? Que esses 3? Ah, esse 3 aqui? Só para lembrar, a fórmula de largura e da altura é sempre a mesma. Quando a gente estiver fazendo o volume de um prisma, de um prisma vai ser comprimento, largura vezes altura. Outras figuras vão ter outras formas de calcular o volume, certo? Mas, por exemplo, um cubo, um paralelepípedo, vai ser sempre comprimento, largura vezes altura. Depende da forma geométrica. Não vamos generalizar. E esse 3, o 3 deve ser esse aqui, né? Maria Luísa. Esse 3 é aquele, eu preciso multiplicar 3 vezes o coeficiente de dilatação superficial, porque não estou tratando de volume, no volume eu estou tratando de 3 dimensões, comprimento, largura e altura.
Por isso que eu multiplico por 3. Certo, Maria Luísa? Ah, certo, ela respondeu. Então, bora lá. Só uma questão, ó. Um rapaz comprou água mineral envasada em uma garrafa de vidro de 500 ml. Chegando em casa, ele pensou em resfriar a água mais rapidamente para tomá-la. Colocando a garrafa no congelador para tal, porém, ele se distraiu e se esqueceu no seu intento. A garrafa ficou por lá a noite toda. Na manhã seguinte, ele viu que a água tinha congelado e a garrafa estava rachada. Explique o motivo de a garrafa de vidro ter rachada. E aí, o que aconteceu? Por que que o vidro foi rachado por causa da água? Quem pode explicar? Sugestões do que acontece com a água. Eu acho que eu já comentei qual é o problema da água. A água é único por causa da pressão, porque ela diminui de tamanho quando diminui a temperatura. Professor, o sinal nos vestibulares vem de qual das formas? O sinal nos vestibulares vem de qual das formas? Não entendi, Maria Carla. Que sinal? Da questão anterior. O sinal. Onde é que tem um sinal aqui? Qual seria o sinal? Porque o senhor falou que não era Y. É nesse daqui, é? É porque eu digitei errado aqui, tá? O valor correto é gama, que é igual a 3 vezes o alfa. Se for isso. Sim, entendi. O gama é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear, tá? Aí o Bruno falou, por que no resfriamento a água tende a aumentar seu volume no estado sólido por causa do comportamento anômalo da água? Muito bem, Bruno. A gente vai falar disso, ó. Observe esse gráfico aqui, ó. É um gráfico da temperatura em função do volume, certo? O que acontece com a água? Na temperatura zero, digamos que a água tem um volume inicial. À medida que eu vou aumentando a temperatura da água, o que acontece? Ao invés de ela aumentar o volume dela, igual aos outros materiais, que quando a gente aumenta a temperatura, ele aumenta o volume, a água se comporta diferente de 0 até 4 graus Celsius. A medida dela é de diminuir o volume, ó. Até chegar em 4 graus Celsius, o volume dela vai diminuindo. Quando ela chega nesse ponto, aí sim ela volta a ter o comportamento normal, que à medida que eu aumento a temperatura, o volume também aumenta, certo? Isso é responsável por causa das ligações químicas que ela vai fazendo nesse intervalo. Tem referência com as pontes de hidrogênio, que a professora de química pode explicar até bem melhor, que por causa do espaçamento entre as moléculas, vai deixando isso acontece. Isso até é responsável por explicar por que que o gelo congela na parte superior e na parte de baixo ele não congela, certo? O que é que acontece? A água, a partir que começa a diminuir a temperatura, ela vai diminuindo o volume. Se ela diminui o volume, ela fica mais densa. Então, a tendência da água, quando ela está mais densa, é descer. E a água que está embaixo, que está mais quente, ela começa a subir, certo? Até pelo processo de convecção. Quando todo mundo atinge um equilíbrio, o que acontece? A parte de cima começa a se congelar, certo? Então, essa parte que congela acaba criando uma barreira que não deixa que essa água de baixo congele, certo? Então, por isso que fica como se fosse uma proteção para que nem toda a água congele, porque se tudo congelasse, não dava para os animais sobreviver embaixo, tá? Então, a água é a única que tem esse comportamento diferente quando a gente considera de 0 graus até 4 graus Celsius. Ao invés de ela aumentar de volume, ela diminui, certo? Outra questão aqui, ó. Essa questão é bem recorrente, ó. Lâmina bimetálica é o nome que se dá a uma lâmina composta de 2 camadas de materiais diferentes, ó. Então, eu tenho em cima o bronze e o chumbo.
Quando uma lâmina bimetálica é fixada na parede, a temperatura de 25 graus Celsius, ela fica dessa forma, ó. Certo? Temperatura ambiente, 25 graus Celsius. Após o aquecimento, a lâmina se curva ligeiramente para cima, ó. Ela começa a entortar. Por que que isso acontece? Explica esse fenômeno físico justificando o porquê dessa curvatura ascendente. Quem consegue explicar aí? Porque os dois materiais não possuem o mesmo coeficiente de dilatação térmica. Muito bem, Bruno. O que acontece? O material de baixo, que eu esqueci o nome, que é o chumbo, ele acaba dilatando mais do que o material de cima, que é o bronze. Então, como ele dilata mais, então ele vai se expandindo e fazendo com que o chumbo se contraia. Então, o de baixo dilata mais do que o de cima. Então, a gente pode olhar aqui, ó, o bronze. Qual é o coeficiente de dilatação do bronze aqui? Não tem o do bronze. Mas a gente vê o do chumbo aqui, ó. O do chumbo, ele é bem maior do que o do bronze. Então, por isso que ocorre essa forma de dilatação. Certo? E dilatação térmica dos líquidos, para a gente terminar, ó. O que acontece com os líquidos? E se fosse o contrário, o Bregas iria virar para baixo? Isso mesmo, Caio. Se fosse ao contrário, digamos que o bronze fosse um coeficiente de dilatação maior. Então, ele ia se dilatar mais e ia acontecer o inverso, certo? Ele acabará dilatando mais e o segundo ia seguindo para poder acomodar o outro, certo? Por último aqui, ó, dilatação dos líquidos. O que acontece com os líquidos? Na dilatação dos líquidos, a gente vai considerar, ó, a expressão do volume, certo? O líquido a gente vai medir em volume. Só que tem um problema, porque os líquidos, eles só têm a forma do objeto que eles estão contidos, certo? E o que acontece? Se a gente tentar ver a dilatação de um líquido aqui nesse tubinho, qual é o problema que pode acontecer? Quem sabe o que é que pode acontecer aqui? Quando eu tentar observar a dilatação do líquido, quanto que o líquido dilatou? O que é que pode acontecer? O que é que pode me enganar? Porque são formas diferentes, certo? São formas diferentes, mas a gente tem que lembrar que o líquido, ele sempre vai pegar a forma do ambiente que ele está, do pote que ele está, no caso, certo? Então, ó, o que acontece no líquido é o seguinte, vamos observar aqui, ó, eu estou com uma temperatura inicial e depois eu vou observar esse líquido em outra temperatura, ó. Veja que ele estava aqui em 10 e agora ele está em 11. Eu posso dizer que esse líquido aumentou 1 decâmetro? Posso dizer isso direto? Vai ter que levar em consideração a grossura do pote. Também tem a ver com o pote. A chamada dilatação aparente dos líquidos. Muito bem, Bruno, é isso mesmo. Porque assim, se a gente olhar diretamente, a gente pode pensar que ele aumentou 1 decâmetro aqui. Mas na verdade é o que acontece. O líquido dilatou. Só que o pote também vai dilatar junto. Então, o que acontece? Eu não vou ter o mesmo espaço que eu tinha antes. Então, à medida que o pote dilata, o líquido também dilata, certo? Então, a gente vai ter o que o Bruno falou aí, a dilatação aparente dos líquidos. A gente pensa que ele dilatou 1, mas às vezes ele pode ter até dilatado mais, só que como o pote dilatou junto, acaba absorvendo essa expansão. Caio, tem que fazer a dilatação do líquido menos a dilatação do pote. Muito bem, Caio. Eu pego a variação do volume do pote e vejo a variação do volume do líquido. Então, da variação de volume do líquido, eu tiro a do pote. Então, eu sei o quanto ele vai dilatar. A gente pode ver no exemplo aqui, ó. Dilatação inicial, veja que ele está bem na ponta aqui, ó. E quando eu aumento a temperatura, veja que dilatou, que teve um excesso, e ele continua como se ele estivesse na mesma posição, certo? O que acontece? Ele dilatou a mais, porém a parte que conseguiu dilatar com o pote ficou junto. Então é isso que a gente vai ver que é a dilatação aparente, ó.
Um recipiente de vidro Pirex com 2.000 litros de capacidade está cheio de álcool etílico a temperatura de 15 graus Celsius. Então, ó, nesse momento, nessa temperatura de 15 graus Celsius, tanto o pote como o líquido têm o mesmo volume, que é o volume de quanto? De 2.000 ml. Porém, quando ele for elevar a temperatura a 25 graus Celsius, a gente vai ver que tanto o pote como o líquido vão dilatar, certo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular o volume do líquido e o volume do pote e ver a diferença que dá, certo? Como já é meio-dia, a gente vai deixar isso para a próxima aula, certo? Ou se vocês quiserem, copiem essa, ou eu mando para vocês essa questão e vocês tentam fazer em casa, é melhor, certo? E na próxima aula a gente continua que tinha mais dois exemplos para a gente fazer. Certo? Deixa eu só liberar a frequência aqui de vocês. A prova de física. Eu ainda não sei se eu vou fazer prova, porque eu não sei se está confirmado se a gente vai voltar mesmo na semana. Parece que é semana que vem, dia 19, certo? Se eles confirmar que a gente vai voltar mesmo, aí a gente faz prova. Se não, eu faço uma atividade aqui no online, aí vocês fazem para tirar nota, certo? Vai depender se a gente vai realmente voltar ou não, porque parece que o bimestre acaba no dia 23 de abril. Vou colocar ela agora, Cauã, a aula. Vou só terminar a aula aqui. Quando eles terminarem de gravar, eu já envio a aula. Deixa eu até parar de gravar aqui.